Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal UP. Salve, salve, galera! Você que está ligado aí no canal Conexão Linguagens UP, eu quero te convidar agora para assistir a uma aula, uma revisão especial da competência número 7 da área de linguagens, especialmente a habilidade número 21. O que diz essa habilidade? Olha, vamos lá, aqui o editor ele vai colocar aqui no quadro pra gente. Diz assim, ó, que você deve reconhecer os recursos verbais e não verbais utilizados em diferentes textos com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Vamos identificar, vamos reconhecer por parte, vamos entender como é que funciona essa habilidade número 21. Primeiro ele diz para você identificar em diferentes textos e gêneros, tá? Então o que seriam os textos? São as tipologias textuais, certamente você já sabe muito bem quais são, né? É o texto narrativo, texto descritivo, texto argumentativo, texto expositivo e ainda o texto injuntivo. E a partir dessas tipologias textuais, nós temos os gêneros textuais, tá? Como, por exemplo, a bula de remédio, uma receita de bolo, ou uma receita de qualquer outro tipo de culinária. Temos também aí o manual de instrução, cartaz, propaganda, dentre outros gêneros. Mas eu te falei agora dos gêneros que são pertinentes para essa habilidade de número 21. Veja que também ele fala de recurso verbal e não verbal. O que seria isso? Recurso verbal é a palavra, é o conteúdo, enquanto que o recurso não verbal é a imagem. Nesse momento, você deve fazer a associação de um e de outro recurso, a fim de que possa haver uma associação, uma sintonia, uma sincronia entre essas duas linguagens, tá? E aí, veja que lá no final diz assim, ó, com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Ainda há pouco eu te falei sobre os gêneros que são importantes e que são imprescindíveis nesse momento de mudança de hábito. Um deles, por exemplo, a gente poderia mencionar aqui novamente, é a propaganda. Porque na propaganda nós temos o quê? Nós encontramos o quê? Presença de verbos no modo imperativo, que são aqueles verbos que expressam valor de ordem, pedido, conselho. Temos também a presença de trocadilhos, expressões metafóricas, figuras de linguagem, como também nós podemos encontrar presença de neologismos, que são novas palavras criadas a partir de uma determinada situação. O que você não pode esquecer também é que nesse gênero há muito do que nós chamamos de interlocução, porque todo texto é feito diante de um propósito comunicativo. Então essa interlocução ela vai ser feita a partir de alguns pronomes, principalmente o pronome de tratamento você, tá? Mas apesar de ser de tratamento, mas ele vai funcionar como um pronome de interlocução, como uma marca de interlocução. E ainda os pronomes possessivos seu e sua. Então, nesse momento, você percebe muito bem que a mudança de hábito ou a criação de hábito pode acontecer a partir do momento em que você obedece ou não a essa interlocução, tá? Lembrando também que há uma palavra-chave nessa habilidade, é a palavra adesão. Adesão é a maneira pela qual você vai adquirir, você vai participar, por exemplo, daquela campanha em questão. Então, se for uma campanha publicitária, certamente nós vamos ter aí a questão do lucro, do dinheiro, do investimento. E se for uma campanha social? Não. Se for uma campanha social, a sua adesão ela vai ser em função de uma participação social, mas que tudo isso você percebe. E o Enem trabalha todos os anos com cartazes, com propagandas que evidenciam tanto a questão do texto publicitário como também da sua participação social. Esse ano não é diferente. Você também vai encontrar na prova do Enem questões ligadas a essa habilidade número 21. Então fique ligado, essa foi a minha dica para você poder revisar aí esse assunto que é tão importante.
e eu convido para você até a nossa próxima aula.